Porque eu tenho a impressão, às vezes, de que Deus não me ouve. Muitas vezes nós temos essa sensação, nós estamos orando, nós nos sentimos abandonados por Deus, uma sensação de que Deus está longe, distante. Por que será que isso acontece? E acontece com todos os cristãos, com a maioria dos cristãos, essa sensação de que... E muitos desistem de buscar a Deus, de andar com Deus, por causa disso, porque eles ficam com a impressão de que não faz diferença. A pessoa que ora pouco e que praticamente não ora, é porque ele acaba, com o tempo, com as frustrações, com as decepções, ele acaba com essa impressão de que não faz diferença. Ele continua temendo a Deus, ele quer ser visto como cristão, ele vem aos cultos, mas não ora mais, porque alguma coisa lá na alma dele diz que não faz diferença. E eu queria abordar isso hoje e dizer primeiro que o que nos afasta de Deus, o que torna Deus distante de nós, são as nossas transgressões, são os nossos pecados. Como diz lá em Isaías 59, o braço do Senhor, diz Isaías 59, verso 1, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quer dizer, quando eu começo a me distanciar de Deus, essa atitude, ou quando eu começo a permitir certas coisas lentamente entrarem na minha vida, a realidade de Deus vai ficando cada vez mais distante, é como se fosse evanecendo, como se fosse perdendo o vigor, a força. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso desse movimento. Se eu me aproximo de Deus, se eu faço esse esforço de estar perto de Deus, com a minha vida de oração, com a minha vida de devoção. A Bíblia fala lá no Salmo 145 sobre isso, que o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Quer dizer, Deus está perto. Se eu me aproximo dele com sinceridade, rasgando o coração, Deus está perto de você. Mas você precisa fazer esse movimento de invocar, de não desistir da sua vida de oração, de permanecer mesmo quando você tem essa sensação de que não está sendo ouvido. Mas você diz, mas eu faço tudo isso e mesmo assim eu tenho essa sensação de que não sou ouvido e de que Deus está distante. Se é assim, você tem que saber que você está enganado. Deus está ouvindo a sua oração. Ainda que eu tenha a impressão desse distanciamento dele. Nós costumávamos dizer, né? Todo cristão passa pelo deserto, e esse deserto é uma simbologia, né, do fato de que Deus parece indiferente a mim. Mas não está indiferente. Deus está perto. E Deus fala conosco, mas não verbalmente. O falar de Deus e a linguagem dos evangélicos muitas vezes passa uma impressão errônea para as pessoas que Deus está falando, né, é como se fosse uma pessoa falando aqui no nosso ouvido. Não é dessa maneira que ordinariamente Deus fala conosco. Deus fala conosco a partir de impressões, de sensações, de eu me dar conta, que são os insights, né, coisa que eu não percebi e começo a me... É Deus falando com você. Quando você vai orando, você não ouve uma voz falando no teu ouvido, mas teu coração vai ficando mais leve, você vai ficando mais forte na sua fé. Essas são as formas com as quais Deus fala conosco. Nós estamos muito acostumados com a comunicação humana, que é verbal, lógica, né, gramatical.
Deus não fala assim conosco. Deus passa impressões, sensações, abre os nossos olhos, aguça o nosso entendimento. Dessa maneira, Deus está falando com você. Então, ou você precisa ajustar a tua vida com Deus, né, para tirar esse muro, que os nossos pecados colocam um muro entre nós e Deus, e isso se faz pedindo perdão a Deus. Ou você precisa fazer um movimento de aproximação em direção a Deus. E se você fizer essas duas coisas, você precisa ter fé, acreditar que Deus está te ouvindo e aprender a perceber a suave maneira com a qual Deus está falando com você e você não está percebendo. O salmista fala assim: se eu não tivesse, o Salmo 66, olha só que beleza de texto. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Não tem como eu me comunicar com Deus com uma vida torta, sem ajustar, sem alinhar meu coração com Deus. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, diz o verso 19, e Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que maravilha! Na semana que vem, eu queria tratar de um tema que eu acredito que é muito importante, que é o seguinte: como eu faço para ser um bom discípulo, um discípulo verdadeiro de Jesus? Pense e creia.